Oi, gente. Bom, estamos aqui para corrigir a aula 21, tá? A aula 21, gente, são exercícios retirados do PET, beleza? Que é aquele programa do governo, sabe? Dos estudos tutorados, né? Então, só para vocês verem que nós estamos caminhando junto, né, com todas as outras escolas, tá bom? Que retirei esse conteúdo do PET, ou seja, estamos vendo o mesmo conteúdo, tá bom? A gente está tentando sempre passar da melhor maneira possível para vocês. Vamos lá. Número 1. Preencha as tabelas de forma que as operações efetuadas sejam verdadeiras. Olha para essa tabela aqui. Ele deixou em branco aqui A mais B e deixou em branco aqui esse A. Beleza, vamos tentar completar essa tabela aí. Eu tenho o valor de A e tenho o valor de B, eu sei fazer A mais B, certo? Esse B aqui ele não me falou, mas com certeza, né? Se não tem sinal, é positivo. Ótimo. Então, é menos 64 com mais 52, certo? Como que eu faço essa continha? Prevalece o sinal do maior e eu faço a diferença entre eles, que dá 12. Então, A mais B é menos 12, ok? E para eu saber esse valor de A, eu tenho B e tenho A mais B. Eu vou fazer A mais B menos o B, né? O menos 27 menos o menos 13. Menos 27 mais 13, conserva o sinal do maior e faz a diferença. 27 menos 13 é 14. Então, menos 14, ok? Podem tirar a prova. Juntando menos 14 com menos 13, dá menos 27, né? Ok. Vou subir aqui um pouquinho o caderno para a gente ir para a segunda tabelinha. Nessa segunda tabelinha, agora a continha é A menos B, tá, gente? Nessa linha aqui do meio, para eu descobrir o valor de A, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o valor de B mais o valor de A menos B, certo? Como a continha de menos, então, eu vou fazer o valor de B mais o valor de A menos B. Beleza? Tudo positivo, né, gente? Então, vai dar 87. Então, o A aqui era 87. Vamos conferir? 87 menos 30, 57. Ótimo. Opa, desculpa que mexeu aí. E na linha de baixo? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o menos 12 menos o menos 26 para encontrar o valor de B. Então, vai ficar menos 12 mais 26. Menos 12 mais 26 é mais 14. Então, aqui é mais 14. Opa. Beleza? Porque aí, quando eu fizer menos 12 menos o B, vai ficar menos 12 menos 14, que dá menos 26. Certinho? Aí, ele vem com algumas perguntas, né, gente? O que é a operação inversa? É a operação contrária mesmo, tá, gente? Operação contrária. Exemplo, soma e subtração. São duas operações inversas, uma é o contrário da outra. Podemos dizer que subtrair um número positivo é a mesma coisa que somar um número negativo? Que confusão, né? Subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo. A gente pode pensar o seguinte, ó, subtrair um número positivo e somar um número negativo. O oposto de mais 4 é menos 4. E se eu somar menos 4, eu tô somando menos 4. Então, dá na mesma sim, tá? C. A C fala, qual é a diferença entre se efetuar A menos B e B menos A? Pois é, gente,
Ele tá querendo falar assim, né? A menos B e B menos A. Dá na mesma? É a mesma coisa? Não. São coisas diferentes, tá? Uma curiosidade é que um vai dar sempre o oposto do outro. Por exemplo, se eu imaginar que A é 10, por exemplo, e que B é 3. Se eu fizer A menos B, 10 menos 3 é 7. Se eu fizer B menos A, 3 menos 10 dá menos 7. Então, as respostas são opostas, tá? Mas não é a mesma coisa não, ok? Virando a página, número 2 agora. Número 2. No dia 16/1 de 2018, em Washington, Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus Celsius e a máxima atingiu 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? Então, aqui a temperatura é positiva, né? Eu não coloquei, mas é isso mesmo. Então, eu vou fazer a máxima menos a mínima. Vai dar mais 6 com mais 4, que dá mais 10 graus Celsius, né? Então, aumentou a temperatura 10 graus durante o dia, vamos dizer assim, né? 3. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$ 52 na farmácia, 17 na padaria e 25 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação? Qual seria o total da dívida? Bom, eu vou estar somando dívidas, né? Eu tenho uma dívida de 52, mais uma dívida de 17, mais uma dívida de 25. Matematicamente, né? Eu posso representar assim. É a mesma coisa de menos 52, menos 17, menos 25, certo? Então, agora é só somar esses números todos. Pode ir de dois, né? Esses dois primeiros, depois somar o outro, tá, gente? Fica a critério de vocês, tá? Então, vai dar 94, não é isso? Porém, negativos, porque são 3 dívidas, tá bom? Então, 94 aí em dívidas que ele tem. Vou subir aqui um pouquinho o caderno, pra gente já tentar fazer a 4 inteirinha aqui. Vamos lá. 4. Um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, créditos ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, débitos. A diferença entre crédito e débito informa o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos e, caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. No início do dia, o saldo era de 8.500 e passou a ser de 2.300, de menos 2.300. Então, de quanto foi o débito que causou essa alteração de saldo? Deixei até aqui o espaço em branco, né? Quanto foi que ele gastou aí nesse dia para ter essa alteração? Não é isso que eu quero saber? Então, eu vou fazer 8.500 menos o 2.300 negativos, certo? Que aí eu vou ter 8.500 mais 2.300, que vai dar 10.800. Então, 10.800 é o que eu vou colocar aqui, ó. Que aí 8.500 menos 10.800 vai ficar negativo em 2.300, ok? Na segunda movimentação, o saldo era de 2.300 já negativo, né? Que passou daqui para cá, né? E passou a ser de menos 4.250. Então, houve um depósito ou uma retirada? De cara, eu já sei que foi uma retirada, né? Já estava negativo e aí ficou mais ainda, né? Então, eu já sei que foi uma retirada. De quanto? Vou fazer o menos 2.300 menos o
menos 4.250. Contando de menos na mesma frase, né? Mas é isso mesmo. Menos 2.300 mais 4.250. Vai dar positivo, certo? 1.950. Porém, aqui, né? Vai dar positivo, só que já tinha aquele negativo ali. Eu já sabia que era uma retirada, certo? De 1.950. C. Depois, esse saldo passou a ser de 1.100. Dessa vez, houve depósito ou retirada? De quanto? Bom, então, era 4.250 negativos e passou a ser 1.100. Uai, então teve um depósito aí, né? Alguém colocou dinheiro nessa conta, certo? E quanto foi colocado nessa conta? Eu vou ter que fazer o 1.100 mais o 4.250, certo? Vai ser 5.350 que a pessoa acrescentou na conta para que ela chegasse a 1.100, ok? Virando. Ainda tem mais uma, né? Um item na 4. Então, quando o saldo era 1.100, o contador depositou 5.600. Qual foi o saldo resultante? Essa é a mais tranquila, né, gente? Já estava 1.100, ele depositou 5.600. Aqui é uma continha, não tem nenhum sinalzinho de negativo aqui para me atrapalhar. Então, vai ficar 6.700 reais, ok? Vamos para 5. Para cada situação a seguir, indique uma operação usando números inteiros e apresente o resultado final. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Então, letra A. Em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e perdeu 19. Bom, ganhou 25, então eu vou pensar em colocar o 25 positivo. Perdeu 19, colocar o 19 negativo, ok? Então, essa é uma situação normal, né, gente? Se eu for unir, né, somar o que ele ganhou com o que ele perdeu, vai dar 25 menos 19, certo? No final, ele ficou com 6 pontos. Então, eu posso também falar que ele mais ganhou do que perdeu, né? Isso quer interpretar aí a situação. B. Cristiano devia 230 reais para o seu primo. Então, ele devia 230 reais para o seu primo. Já pagou 150, então ele foi lá e fez um depósito lá de 150. Posso somar as situações e ver o quê? Que houve um abatimento na dívida dele mesmo, né? Aqui fica o sinal do maior e eu faço a diferença entre eles, que vai dar 80. Então, agora ele só deve 80, certo? 80 reais. Então, a dívida dele diminuiu, porque ele pagou 150 reais. Ana depositou 360 reais em sua conta, mas antes verificou que o saldo estava negativo em 135 reais. Então, estava 135 negativos. Ela foi lá e depositou, então, mais, né? 360. Então, vai ficar menos 100, deixa eu colocar o parênteses só para ficar bonitinho. Mais 360, certo? Conserva o sinal do maior e faz a diferença entre eles. 360 menos 135. 225, é isso? Então, o saldo ficou positivo em 225 reais. Subir um pouquinho o caderno para nós irmos para 6. No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era 1.532. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques. Então, tirou aí, né? Menos 835 reais e depois menos 359 reais. Aí, ele também fez um depósito. Então, somou, né? 200 reais aí na conta. Qual o saldo de Marcelo no final desse mês? Então, é resolver essa contona aqui, ok?
Percebe que sempre que ele gastou, eu coloquei negativo e tudo que ele já tinha ou que ele acrescentou são números positivos, certo? Como eu conversei com vocês, vamos juntar os números positivos e os números negativos, eu acho que fica mais organizado. Professora, tem problema se eu já quiser fazer 1532 menos 835? Não, tudo certo, pode também, tá? Eu vou só organizar dessa maneira que eu acho que fica melhor. Eu vou colocar esse 200, que é positivo, perto do 1532. E vou colocar o 835 e o 359 também próximos, porque eles são negativos. Tá bom? Aí, juntando esses dois aqui, os positivos, eu vou ficar com 1732. Juntando os dois que são negativos, eu vou ficar com 1194, ok? E aí, fazendo essa diferença, continua positiva em 538, tá? Então, esse aí é o saldo que o Marcelo ficou no final desse mês. R$ 838 positivos. Tá joia? Então, até a próxima, pessoal!